Oh, não tem mais estrago, boas novas cantai dos altos céus, dai glória. Hoje nos nasceu Cristo nosso Salvador. Deus se fez homem, nasce uma criança, Natal nasceu nossa esperança. Terra e céu se prostram ao bebê Jesus. Glória a Deus. Véspera de Natal, uma data tão importante para todos nós. Não é simplesmente uma festa, mas é o dia em que nós celebramos o nascimento de Jesus, do nosso Deus. Embora todos saibamos que é uma data simbólica, porque embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, mas esse é o real sentido daquilo que celebramos: o nascimento do Salvador, da estrela, daquele que é a luz do mundo, aquele que é o Verbo encarnado. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, que está lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 8 em diante. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler o texto e logo já peço aos irmãos para que se sentem. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram a Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores, mas Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, porque reconhecemos, ó Pai, que ela é o Verbo de Deus, é a palavra revelada a nós, ó Pai. Somos gratos porque o Senhor nos iluminou com ela. O Senhor, ó Pai, abre o nosso entendimento, o nosso coração para compreender a tua verdade. Eu oro para que nessa manhã, Senhor, o Senhor abençoe os meus irmãos através da sua palavra. Que, ó Deus, o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus tendo nascido em nós, possa brilhar e resplandecer em cada um. Que possamos, ó Pai, sempre, ó Deus, ter isso em mente e no nosso coração, de que, ó Pai, o Senhor é o Rei da Glória, o Pai da eternidade e o Deus do nosso coração. Abençoa cada um nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu começo
essa mensagem com um tema que Deus, Ele revelou a sua glória aos humildes. É interessante que esse texto começa, a partir do verso 8, nós começamos lendo que Deus, Ele desejou revelar-se primeiramente ali àqueles pastores, né? E os pastores não eram uma classe ali muito estimada pela sociedade, mas era uma classe desprezada, né? Pela sua ocupação, pelo seu cargo, né? Vamos colocar que diante da sociedade não era um trabalho ali que tinha um grande valor, que tinha uma estima muito alta, mas Deus, Ele escolhe esse grupo de pessoas para anunciar que Jesus havia nascido. E eram homens desprezados, excluídos da sociedade e escolhidos por Deus naquele momento para dar testemunho das boas novas. Veja só, irmãos, todos aqui, eu acredito, que devam adorar dar boas notícias. Eu não sei se você na sua empresa alguma vez já foi promovido, mas eu já tive essa experiência de ser promovido algumas vezes na empresa que eu trabalho, que eu trabalhava na época. Hoje, graças a Deus, eu trabalho por conta, eu tenho uma empresa, mas quando eu trabalhava para outros em empresas, eu recebia uma promoção. Eu não via a hora de chegar em minha casa para que eu pudesse compartilhar com a minha esposa, para que eu pudesse compartilhar com as pessoas que eu amo, né, para dizer, olha, recebi uma promoção, né, fui reconhecido no meu trabalho, e compartilhar as boas novas. Eu acredito que todo mundo gostaria de compartilhar algo bom que lhe aconteceu, uma boa notícia, uma notícia maravilhosa, e esses pastores receberam a melhor notícia que a humanidade poderia receber. Eles receberam uma notícia que os próprios anjos disseram, olha, vocês estão carregando agora com vocês as boas novas. Então tem uma notícia que seria mais importante do que essa, de que Jesus havia nascido, de que o Salvador havia rasgado os céus e agora estava entre nós. Então, esses homens nos aparenta que eram homens tementes a Deus. E a imagem aqui de um grupo de pastores cuidando de um rebanho, né, um trabalho ali, como eu disse, que não era tão valorizado. Eu tenho certeza que esses homens, a única coisa que eles não queriam para si era ter problemas, era procurar problemas. E se você for ler os versículos anteriores, você vai ver que os reis magos, eles anunciam que eles estavam seguindo a estrela, que a estrela anunciava o nascimento de Jesus. E aí então Herodes, ele sabendo disso, ele procura saber quem é Jesus, ele procura saber quem era essa ameaça que poderia trazer fim ao seu reinado. E depois ele manda matar todas as crianças. Então eles tinham conhecimento do grande problema que isso poderia trazer, essas boas novas poderia trazer. Então eu tenho certeza que eles não queriam para si problemas, mas eles também não poderiam deixar de averiguar tudo aquilo que os anjos haviam anunciado. Eles não poderiam deixar de ir pessoalmente até lá e contemplar com os olhos deles aquilo que eles haviam acabado de contemplar, de visualizar e de ouvir através daqueles anjos. No verso 9, a Bíblia vai dizer que o anjo desceu onde eles estavam e que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E aí eles ficaram cheios de temor, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram ali espantados com aquela revelação, porque o mensageiro do Senhor chegou diante desses homens, trazendo uma notícia, que era uma notícia que ao mesmo tempo era grandiosa e importante, mas ao mesmo tempo trazia muito temor, e os deixaram estarrecidos. E nós vemos que
A Bíblia ela vai anunciando esse evento especial, dizendo que a glória de Deus brilhou diante desses homens. E esses homens, irmãos, eu tenho para mim que eles foram homens privilegiados. Foram homens privilegiados naquela época. Receberam uma revelação tão poderosa, tão grandiosa, tão maravilhosa. Como nós, irmãos. Embora nós não tenhamos nada, nós podemos dizer que nós temos tudo. Porque nós recebemos uma revelação especial acerca de quem é o Senhor. O Deus da glória, o Pai da eternidade, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele também nasceu para nós e nos foi anunciado. E nós cremos nessas boas novas e nos entregamos a ela e nos rendemos a ela, porque elas causaram um grande efeito em nós. Somos privilegiados, somos homens privilegiados nessa geração em que vivemos. Como aqueles homens, pastores, que talvez eram desvalorizados na sociedade, que ocupavam um cargo que não chamava a atenção de ninguém, mas que contemplaram uma grande notícia. Nós também somos detentores dessa grande notícia. O Rei, Ele habita em nós. O Pai da eternidade habita em nós. O Jesus, não o que está morto, mas o que está vivo, habita em nós. E esse evento especial aqui, que revela a glória de Deus a homens simples, a homens humildes, a homens desvalorizados, a homens que não tinham nada para oferecer. Pense comigo, irmãos. Os anjos poderiam ter aparecido aos fariseus da época, aos religiosos da época, aos saduceus da época, aos grandes reis da época, aqueles homens que carregavam ali o sangue real nas veias, aos homens detentores de posses, aqueles que habitavam em palácios, aqueles que tinham ali poder nas suas palavras, e que teriam até uma atenção maior quando alguém testemunhasse acerca dessas boas novas. Mas Deus, por sua infinita sabedoria, não escolheu esses homens. Deus escolheu homens pequenos. Deus escolheu homens que talvez não tivessem valor diante da sociedade. Deus escolheu homens que não eram donos de posses, que não habitavam ali os palácios, que não tinham sangue real nas veias. Deus escolheu homens como eu e você. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas desprezíveis, as coisas sem valor, para carregar as boas novas do Evangelho, irmãos. A luz de Deus, a glória de Deus brilhou a estes homens. Deus, Ele escreveu que estes homens seriam privilegiados em primeira mão, escolhidos por Ele para uma tarefa importantíssima. Ele diz: vocês vão carregar as boas novas, porque o Salvador nasceu. O Salvador da humanidade nasceu. E isso faz eco àquilo que Tiago, no capítulo 2, verso 5, ele diz: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos, em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Como também faz eco a palavra de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que diz que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus não escolheu os que são, Deus não escolheu aqueles que acham que são, mas Deus escolheu os que não são. Deus escolheu os humildes, os pequenos, os pobres. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está aqueles que são detentores
do sangue real que habita os palácios, eles não receberam essas boas novas. Mas Deus, ele deu uma vocação ali àqueles pastores. E Deus, ele demonstra a sua graça dessa forma, meus irmãos. Aqueles que têm menos a oferecer, ou aqueles que não têm nada a oferecer aí, Deus, ele chama, ele levanta, e ele faz essas pessoas detentores de uma grande verdade. Irmãos, nós podemos compartilhar Jesus, nós podemos compartilhar Jesus com as nossas famílias, com os nossos amigos, nós podemos compartilhar Jesus nos lugares onde frequentamos, porque nós somos detentores de uma grande verdade. Nós somos conhecedores de que, nós temos o conhecimento de que, de fato, Jesus está vivo, de que Jesus não é uma lenda, de que Jesus não é uma historinha bonita, de que o Natal não é apenas festa, onde compramos, comemos e bebemos, onde presenteamos, onde nos reunimos apenas em volta de uma mesa. Mas Jesus é a demonstração de que Jesus, ele esteve entre nós, de que Deus se fez carne, de que ele se esvaziou da sua glória, de que ele habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e de misericórdia, de que Deus se fez homem e se apresentou a nós. A glória de Deus esteve entre nós, andou entre nós. E essa verdade, ela ecoa o nosso coração, e nós temos essa convicção, e essa certeza. Deus demonstrou a sua graça, enviando seu Filho a nós, irmãos. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus parece ter preferência por esse grupo de pessoas. Nós vamos ver Deus buscando Moisés, uma criança que foi abandonada nas águas. Nós vamos ver Deus buscando Davi, de trás das malhadas, cuidando das ovelhas dos seus pais. Nós vamos ver Deus buscando pequenos grupos de pessoas insignificantes, que não tinha nada para oferecer, que talvez não tinha valor algum, pessoas humildes, desprezíveis. E Deus se revela, e Deus se mostra. Nasceu o Salvador, venham ver. Essa era as boas novas, essa era a boa notícia, essa era a notícia que mudaria a história da humanidade. Depois de 400 anos de silêncio, do Velho Testamento para o Novo, Deus agora, ele deseja se revelar. Deus, ele deseja falar aos homens outra vez. E agora, ele deseja falar através do Filho. Ele se mostra através do Filho. E ele fala, olha, venham ver, porque chegou a salvação, a notícia mais importante do mundo, as boas notícias de alegria. Deus estava agindo a favor do seu povo. Deus veio para salvar. Nasceu aquele que foi prometido na cidade de Davi. Nasceu o Salvador. A profecia que está escrita lá em Miqueias, que da cidade de Davi viria aquele que traria salvação ao povo de Deus, estava se cumprindo naquele dia. O Cristo, o Senhor, o maior mistério que a humanidade já viu, o próprio Rei da Terra, ele veio e se tornou um bebezinho frágil, indefeso, necessitado, dependente. Nasceu numa manjedoura. O Rei se tornou humano como nós. Isso é Natal, irmãos. Isso é Natal. É por isso que nós celebramos todos os anos essa data especial. Essa data deve ser especial para nós cristãos, porque ela é o início da nossa trajetória, é o início da trajetória da nossa vida. Somente Deus poderia escrever uma história tão linda como essa, irmãos. Jesus nascendo
só nos mostra que a salvação nunca foi por obra humana. Que homem nenhum poderia salvar-se a si mesmo. O nascimento de Jesus testemunha isso. Que Deus ele desejou mostrar essa história a cada um de nós. Deus desejou se revelar a nós. Deus ele se deixou ser achado. Ele se deixou ser encontrado. Não fomos nós que buscamos Deus, foi Ele que nos buscou. Foi Ele que nos encontrou. Éramos nós que estávamos perdidos. Éramos nós que estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas Ele nos buscou e nos trouxe ao seu aprisco seguro. Ele agiu dessa maneira, por sua soberana vontade e graça. E o nosso Deus continua vivo, irmãos. Ele continua assentado sobre o trono, onde Ele governa todas as coisas. O nosso Jesus não é um Jesus que morreu e continua morto. Ele não é uma criança indefesa. Ele não é aquele menino Jesus que nasceu ali independente dos cuidados dos pais, mas agora Ele já assumiu de volta ali o seu lugar de Rei, de Senhor, e nós o reconhecemos por isso. Sabemos que a salvação ela sempre será imerecida. Efésios 2, verso 5 em diante vai dizer que a salvação ela é pela graça. E quer graça maior do que essa? Deus se fez carne para morrer por nós. Deus ele demonstrou a sua graça, a sua misericórdia. O Evangelho, irmãos, ele nos mostra que agora nós estamos em Cristo. Isso mostra que nós só podemos ser salvos através dele. E não tem como o homem ser salvo fora de Cristo. Talvez você venha aqui hoje e você fala, poxa, olha, eu não vou à igreja, eu não tenho uma comunhão diária com Jesus, um relacionamento diário com Jesus, mas eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, olha, eu sou honesto nos meus negócios. Mas irmãos, nós temos que entender que não há salvação por mérito humano. Não há salvação sem Cristo Jesus, sem reconhecermos aquilo que Ele fez por nós, entregando uma vida completa e total a Ele, reconhecendo que dependemos dEle, que Jesus Ele nasceu e Ele viveu e se entregou por nós, porque não havia forma do homem ser salvo por ele próprio. Não há salvação fora de Cristo. Fora de Cristo só há perdição e morte. Por isso que o Evangelho, ele é Deus demonstrando a nossa indignidade diante do seu grande amor. O Evangelho ele só serve para mostrar que você é indigno. O Evangelho ele serve para mostrar que você não é merecedor, mas que fomos alvos da graça de Deus, que fomos alvos da misericórdia de Deus. E estarmos ouvindo isso é uma demonstração clara do amor de Deus por nós, de sua bondade, irmãos, de sua fidelidade. Vemos na simplicidade do nascimento de Jesus a sua glória. Nosso Deus, Ele é diferente, irmãos. Nosso Deus não nasceu num berço de ouro. Ele não nasceu num palácio. Interessante que no dia que Maria vai gerar Jesus, vai conceber Jesus, naquela noite não havia lugar para que eles pudessem se estabelecer. E essa é uma triste realidade de muitos corações, irmãos.
Em muitos corações, Jesus não encontra lugar. Em muitos lugares, em muitos corações, em muitas casas, Jesus nem é lembrado. Eu estive conversando com algumas pessoas, e as pessoas falam do Natal, eu falo, olha, nesse Natal eu vou beber demais. Esse Natal eu vou ficar louco, que é como o mundo fala. Nesse Natal eu vou virar a cabeça, eu vou, sabe? Esse é o sentido do Natal para essas pessoas. Hoje o meu coração, eu acordei pela manhã, meu coração cheio de gratidão. Eu sabia que eu estava me preparando para vir na casa do Senhor. Ver meus filhos aqui. Isso é uma dádiva, irmãos. Isso aqui é uma bênção. Poder saber que, com todas as minhas limitações, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus problemas, Cristo me amou. Cristo amou a minha casa, a minha família. Ele foi misericordioso conosco, nos permitindo estar aqui. Isso é uma dádiva. Isso é um dom, isso é um presente do alto. Isso é um privilégio. Saber que Deus nos guardou, que Deus nos preservou, que Deus nos deu entendimento, que Deus quebrou a dureza do nosso coração, porque não estamos aqui por nós mesmos, mas é Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá vista, sem ao menos saber que estávamos cegos. É Ele que nos tirou das profundezas, do lamaçal do pecado, e nos mostrou a sua maravilhosa luz. Não éramos diferentes desses pastores, irmão. E Deus se revelou a nós. O anjo apareceu àqueles pastores, e depois uma multidão celestial de anjos, louvando a Deus, e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se voltaram, se afastaram deles, eles voltaram para o céu. Os pastores então disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Nós vemos aqui um grande espetáculo, um coro celestial, os anjos celebrando o nascimento do Senhor. Nós vemos um coro de adoração, um coro celestial. A Bíblia fala uma multidão de anjos. Você consegue imaginar a visão daqueles pastores? O privilégio que foi um exército de anjos se alegrando, louvando e dizendo: glória a Deus, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Um brado de adoração por aquilo que Deus estava operando no mundo através da vida de Jesus. O Rei de toda a terra havia sido concebido. Deus, Ele não foi adorado pelos homens. Deus ali, Ele não foi reverenciado pelos reis da terra. Deus, Ele foi reverenciado pelos anjos, um grande exército de anjos. Eu lembro que quando eu era criança, lançou aquele filme O Rei Leão. Eu adorava esse filme. Eu assisti muitas vezes. Inclusive, há uns tempos atrás, lançou ele de uma maneira mais moderna. Eu lembro que quando Simba ele nasce, né, o leão, o pai dele, ele vai pela pedra ali, aí o macaco pega o filhotinho, está o reino animal está todo reunido ali em volta da pedra, e quando aquele leãozinho, que seria o próximo rei, ele é levantado,
todos os animais, eles se prostram em reverência, reconhecendo a autoridade daquele que seria o próximo rei. O nascimento de Jesus não teve essa pompa toda, não teve essa reverência diante da humanidade. Mas é interessante que Deus, ele prepara um exército de anjos, e esses anjos então celebram o nascimento do rei. E o conteúdo desse cântico, a qual eles entoam, mostram a grandeza daquilo que ele fará. A Bíblia fala que Deus então ele trará paz aos homens a quem ele quer bem. Havia uma guerra entre nós e Deus, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus. Efésios vai dizer que nós estávamos afastados da glória de Deus, estávamos destituídos da sua glória. E quem é a glória de Deus? Cristo é a glória de Deus encarnado. E Deus envia então o seu Filho para estabelecer paz entre nós e Ele agora. Deus então ele estabelece paz. Agora, através de Cristo, nós somos novamente unidos a Ele. Então nós vemos, irmãos, que o conteúdo do cântico que os anjos entoam demonstra essa grandeza daquilo que estava ocorrendo, daquele que agora estava vindo habitar na terra, e que Deus iria derramar a sua paz sobre todo o povo a qual Ele quer vir. Aquilo que os anjos já vivem desde a eternidade, aquilo que o profeta Isaías, ele presenciou lá em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Ele vai dizer: olha, agora é derramado por toda a terra, glória a Deus das alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele conceder o seu favor. Deus concedeu o seu favor a nós. Fomos favorecidos por Deus através da vida de Jesus, através do seu nascimento. O Senhor escolheu agir dessa forma, e nós fomos beneficiados. Por isso que o Natal não pode ser apenas um tempo de comelância, de gastos, de apenas presentear uns aos outros, e não trazermos Jesus à nossa mente, ao nosso coração, e não explicarmos aos nossos filhos, às pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, o verdadeiro significado de Jesus. Nada contra ao Papai Noel, nada contra aos presentes, nada contra a ceia de Natal, tudo isso é maravilhoso, irmãos. Mas se Jesus não estiver à mesa, se Jesus não for o centro, se Jesus não for lembrado, se Jesus não for anunciado, se Jesus não for falado, se não houver ali um momento de reflexão acerca do verdadeiro sentido do Natal, o Natal é apenas uma festa qualquer. Não para nós cristãos, não para nós que fomos afetados de uma maneira tão grandiosa por essa notícia maravilhosa, pelas boas novas do Evangelho que trouxe paz a nós, que trouxe novamente paz com Deus. Nós que éramos inimigos, que estávamos afastados, destituídos dessa glória, agora somos carregadores dessa glória, somos habitados pelo Deus eterno, somos casa de Deus, morada do Altíssimo. Jesus habita em cada um de nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, a qual carregamos, irmãos, e devemos compartilhar isso. Não adianta só simplesmente falar do Feliz Natal, mas o Natal só é feliz se Jesus estiver habitando em você, meu irmão. O Natal só é feliz se Jesus estiver habitando no seu coração. E Deus revelou a sua glória aos humildes. Deus revelou a sua glória àqueles pastores. E Deus revela a sua glória a você nessa manhã, anunciando Cristo como Senhor da sua vida, como pastor do seu coração. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Deixe que Ele faça morada em você, que Ele encontre lugar em você, que Ele habite em sua casa, que
Ele habite em sua família. No verso 15, ele vai dizer: prontamente esses homens foram em direção de Jesus. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eles viram com os próprios olhos a glória do Senhor na vida daquele menino deitado na manjedoura. Não há nenhuma alegria maior a esses homens, porque eles foram contemplados e eles foram desafiados a ver o Salvador. Imagina a alegria vibrante daqueles homens, verem a promessa se cumprindo diante dos seus olhos. Eles não estavam diante de qualquer bebê, mas era do prometido, era do Salvador, é daquele que os profetas anunciaram, é daquele que viria para remir a humanidade, é daquele que viria para trazer paz aos homens, é daquele que viria para reconciliar o homem com Deus, é daquele que viria para trazer luz aos homens que estavam habitando em trevas. Alguns versículos à frente, nós vamos ver a alegria de um homem chamado Simeão, lá no verso 25. Esse homem, ele também vai lá ver esse grande acontecimento. No verso 25 vai dizer, Lucas capítulo 2, verso 25: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, e esse homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para Jesus fazer com ele o que havia ordenado. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aquele homem, nós podemos dizer hoje que ele zerou a vida, pastor Caio. O pessoal fala que uma pessoa zera o mundo do futebol quando ele ganha todos os títulos importantes. Mas eu posso dizer que esse homem zerou a vida ao ponto de ele dizer: Senhor, eu já estou pronto para partir para a eternidade, porque a sua promessa se cumpriu. Eu estou carregando nos meus braços, os meus olhos estão contemplando a salvação. Jesus é a salvação, irmãos. É por isso que não há outro nome, nem no céu, e nem debaixo do céu, nem na terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Simeão tinha esse conhecimento, essa revelação, e a Bíblia fala que o Espírito Santo habitava nele. O Espírito Santo trouxe esse convencimento, essa certeza. Esses homens, eles saíram compartilhando acerca dessas boas notícias, dessa gloriosa notícia. Eles contaram acerca do menino, quem ele era, que a sua glória foi vista de tal maneira que os anjos lhe haviam aparecido e anunciado. Conforme a palavra de Deus, ela vai dizer: um menino nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Se cumpriu a palavra de Deus, se cumpriu o que
contemplar com os próprios olhos. O Salvador chegou, a luz do mundo nasceu, o Verbo se fez carne, aquele que dividiu a história, aquele que dividiu o tempo, aquele que dividiu a contagem dos anos, de modo que podemos dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Esses homens agora retornam com as suas vidas transformadas. No verso 20 eles vão dizer: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Este é o real sentido do Natal. É por isso que nós celebramos todos os anos. É porque nós precisamos ser confrontados e mudados, meus irmãos. Precisamos lembrar o verdadeiro sentido pela qual celebramos essa data. Quando Jesus nasceu em nossas vidas, nós não mudamos de interesse, nós não mudamos de família, nós não mudamos de cidade, de país, mas o nosso interior, ele foi mudado. O nosso coração, ele foi mudado. A nossa mentalidade, ela foi alterada, transformada. Quem muda somos nós. Esses homens voltaram adorando a Deus, rendendo a Deus toda a glória. Porque não há nenhuma probabilidade de continuar vivendo uma vida normal depois que Jesus ele passa a habitar em nós. Depois que Jesus ele passa a fazer morada no nosso coração. A sua vida é transformada. Você passa a se importar com as coisas eternas. Jesus ele passa a ter um valor especial em você. Você passa a olhar com outros olhos. Esses homens foram marcados pela glória de Deus. É por isso que o Natal sempre foi e sempre será um tempo de reflexão e de grandes decisões. É um tempo de reflexões, de mudança, de transformação. Eu sei que muitas vezes, quando o ano vai virar, nós fazemos resoluções e reflexões acerca da nossa vida. E às vezes nós fazemos promessas que nós quebramos, que não cumprimos, que não conseguimos executar. Mas o Natal, irmão, nós devemos fazer uma reflexão. Se nós temos deixado que o Rei governe a nossa vida e o nosso coração. Se essa palavra vai ser apenas mais uma palavra que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou se ela vai descer ao coração e produzir frutos para a glória de Deus, como fez na vida daqueles pastores. Somos privilegiados, como falei, porque Deus poderia ter escolhido um outro grupo de pessoas melhores do que nós, mas Deus escolheu a você, meu irmão. É por isso que você está aqui. Talvez você fale: olha, eu vim aqui porque me convidaram, porque eu fui lá ver. Não, você está aqui porque Cristo te trouxe aqui. Você está aqui porque Deus ele tem um propósito poderoso e glorioso na sua vida. Porque Cristo quer transformar a sua história. Porque o Natal ele tem que ser algo vívido em você, algo real em você. Ele tem que transformar o seu interior de dentro para fora. Jesus tem que ser uma realidade em você. Jesus tem que ser uma realidade no teu interior. Jesus quer salvar você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer ser o propósito de paz entre você e Deus. E há um contraste absurdo em relação ao Natal entre aqueles que conhecem a Jesus e aqueles que apenas sabem acerca dele. Tem uma diferença absurda entre conhecer e saber quem é. Há um contraste absurdo. Há pessoas que apenas te conhecem, mas
pessoas que de fato sabem quem você é. Não basta apenas conhecer Jesus. Você precisa ter uma experiência viva, poderosa, transformadora, real com Ele. Então, altere a sua vida por completo. E essa é a grande questão do Natal, meu irmão. Que o nascimento de Jesus marcou o mundo e sempre vai continuar a fazê-lo. Mas a pergunta é: como o Natal altera a sua vida e o seu coração? Quão felizes são aqueles que podem testemunhar como Simeão fez e como João também o fez, dizendo: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele pôde testemunhar isso, e nós também podemos. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Eu gostaria que você fizesse essa avaliação da sua vida, meu irmão. Da importância que você tem dado para aquilo que é eterno. Da importância que você tem dado para Jesus de fato. Eu quero te dizer que boas obras não salvam ninguém. Você pode ser um bom pai, você pode ser um bom marido, você pode ser um bom filho, você pode ser uma pessoa honesta, direita, correta, e mesmo assim morrer sem Jesus. Mas se Deus te trouxe aqui, é porque Deus ele quer que você seja além dessas coisas, que são muito boas, que glorificam a Ele, que são valiosas, que são importantes. Mas Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele também quer nascer em você, que Ele quer nascer no seu coração, que Ele quer ser o Senhor da sua vida, que Ele quer governar a sua história, que Ele quer te levar para a eternidade junto dele. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter, irmão. Porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale? Somos gratos. Somos gratos por Jesus. Somos gratos porque Ele nasceu em nossas vidas. Somos gratos pela obra dele em nossa casa. Eu sou grato pela esposa que Ele me deu, pelos filhos que Ele me deu, pela família que Ele me plantou, pelo país que eu nasci, embora não seja perfeito, mas que eu posso ouvir o Evangelho, eu posso compartilhar o Evangelho, eu posso falar com as pessoas acerca dele. Embora não sejamos pessoas de famílias importantes, pelo menos eu não nascemos com sangue real, não nascemos em famílias de muitas posses, embora não tenhamos muita, qual o mundo possa prestar muita atenção em nós, dizer: olha, eu quero ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Irmãos, nós temos a verdadeira riqueza dentro de nós. Nós temos o Rei da Glória dentro de nós. Você já agradeceu a Deus nessa manhã por isso? Porque o Rei da Glória habita em você. Gente simples. E Deus se fez igual a nós. Ele se esvaziou por completo para trazer paz aos homens a quem Ele quer ter. Para anular de vez a guerra entre nós e Deus. Hoje somos amigos de Deus. Nós que éramos inimigos,
Nós que estávamos afastados, destituídos, longe, Ele nos resgatou. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção, depois nós vamos orar.